Então, nós estamos iniciando a reunião do Conselho de Campos, do Campus Sertãozinho. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. Informo inicialmente que, por problemas técnicos, nós não conseguimos transmitir essa reunião de forma síncrona, mas que ela está sendo gravada e que ela ficará disponível no canal do YouTube, assim como as outras reuniões. Nessa primeira parte da reunião, a gente tem os comunicados, que são comunicados da presidência do CONCAN, né, no meu caso, e comunicados dos conselheiros. Então, queria informar que nós estamos fazendo a transição dos cargos das funções gratificadas, né? Então, nós já temos a definição dos 6 diretores e nós já temos a definição dos coordenadores. Nós estamos fazendo essa transição completa no dia 3 de maio, respeitando os prazos que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional nos deu a partir de um cronograma da gente informar a DAGP do campus e a DAGP conferir a documentação, né, os atuais servidores que estão com função e os novos servidores preencherem os documentos, elaborarem os processos e fazerem a tramitação. Então, eu aguardei ser nomeado para dar início a esse processo, de publicar o comunicado, das pessoas fazerem a parte burocrática e a Pró-Reitoria ter um tempo para publicar essa troca, né, de servidores. Informo também que, depois de toda a tramitação que aconteceu no campus do novo regimento, ele foi encaminhado à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, que aprovou e nos instruiu a trabalhar com um novo regimento a partir do dia 3 de maio. Então, nós temos um organograma, que é o organograma aprovado por esse conselho, e ele entrará em vigor no dia 3 de maio. Né? Eu posso aqui, de forma oficial, informar as diretorias, né? Então, a Diretoria de Desenvolvimento Organizacional, que é a diretoria que foi criada nesse novo organograma, vai ser ocupada pela professora Luciana Murari, que está aqui conosco. A Diretoria de Pesquisa e Inovação, pelo professor André Dias. A Diretoria de Ensino, pelo professor Márcio Reis. A diretoria adjunta acadêmica, o Plínio continua. Plínio é da nossa gestão e ele começou antecipadamente, assim como a Maria Eduarda na diretoria de administração e a Lívia Lovato na diretoria adjunta de extensão. Então, esses são os 6 diretores, né? E, sim, 3 já estão em exercício, os outros 3 entrarão em exercício no dia 3 de maio. Com o novo regimento, as áreas elas serão extintas, né? Também isso passou pela discussão, né? Então está no novo regimento, e são criadas 2 diretorias, a diretoria adjunta, é criada uma diretoria, que é a Diretoria Adjunta de Desenvolvimento Organizacional, e 2 coordenadorias, que é a Coordenadoria de Manutenção, que fica vinculada à Diretoria de Administração, e a Coordenadoria de Estágio, que fica vinculada à Diretoria de Extensão. Né? Nesse período de transição, a professora Luciana Murari deixará a secretaria do Conselho, né, de Campos. Hoje é a última reunião dela como secretária.
E a secretaria será exercida pelo Armando Medeiros, que já está aqui conosco acompanhando a reunião. E o Armando Medeiros vai ocupar a CDI, né, a Coordenadoria de Apoio à Direção, e também fará a gentileza de exercer o trabalho da secretaria deste conselho. Então, da parte da direção, eu acho que são esses os informes. Caso algum conselheiro queira fazer algum informe ou me perguntar alguma coisa sobre os meus informes, eu concedo a palavra. Pessoal, nada, nenhum recado. Professora Luciana, podemos passar para a ordem do dia? Sim, podemos. Nenhuma inscrição de fala. Tem inscrição de fala para a ordem do dia? Não. Agora? No momento, nenhuma inscrição. No momento, Tá. nenhuma inscrição. Podemos Desculpa, passar. eu não ouvi a palavra nenhuma, tá? Então, por isso que eu me confundi, tá tudo, mas está tudo bem. Então, para a ordem do dia, quais são os assuntos que nós temos em pauta, por gentileza, professor Luciano? Um momento, desculpa, estava com o microfone fechado. A ordem do dia, nossa primeira pauta, é uma condição de passível perda de mandato de um conselheiro titular do segmento discente, o conselheiro Bruno Seitifudo. O conselheiro Bruno está presente? Ele confirmou presença, mas não está. Tá. Então, por gentileza, professora Luciana, nos conte o contexto, né? Quais são os fatos que fizeram com que a gente inserisse esse assunto na pauta, né? As ausências e os ocorridos em relação a... Pois não. Em acordo com a Resolução 45 de 2015, Regimento dos Conselhos de Campos do Instituto Federal, em seu artigo 23, ela diz que é uma passível condição de perda de mandato qualquer membro do CONCAN que faltar sem justificativa a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 4 alternadas. Também em acordo com a Resolução número 3 de 2019, que é o regimento do CONCAN do Campus Sertãozinho, em seu artigo 6º, afirma que é condição de passível perda de mandato ausência sem justificativa em 3 reuniões consecutivas ou 4 intercaladas no período de 12 meses corridos. Sendo assim, cabe a essa secretaria, então, verificar a situação de confirmação e presença dos conselheiros, e foi verificado, que o conselheiro Bruno Seitifudo esteve ausente sem justificativas nas reuniões realizadas nas datas de 24 de setembro, 8 de outubro, 26 de novembro, todas do ano de 2020, e também na reunião de 1º de abril de 2021. Em todas essas, além da ausência, não houve a justificativa de ausência. Portanto, o conselheiro se enquadra em todas as condições passíveis de perda de mandato que foram mencionadas anteriormente. Então, cabe à secretaria notificar ao CONCAN a situação do respectivo conselheiro. Bom, então, regimentalmente, a gente precisa que o Conselho reconheça essa situação para que possamos dar prosseguimento nos trâmites legais que envolvem a solicitação de justificativa deste conselheiro para suas ausências, para que o CONCAN aprecie. Então, eu concedo a palavra caso alguém queira se pronunciar em relação a esse assunto. É isso, professor Luciano? Isso, exatamente. Tá, então, eu concedo a palavra.
Bom, preciso colocar... Não temos votação, né? É isso, professora Luciana, me oriente em relação a isso. Não temos votação para isso, é só o conselho tomar conhecimento e permitir que a gente dê prosseguimento às providências regimentais. Exatamente. O conselho hoje apenas autoriza a notificação ao membro conselheiro e, após justificativa, retorna esse item à pauta de uma próxima reunião para que aí sim o conselho aprecie e faça a sua deliberação, mantendo ou não o mandato do conselheiro. Tá. Preciso de manifestações, consultar se alguém é contrário, é isso, né? Se a gente precisa de alguma manifestação, porque nós passamos as informações, o conselho aqui presente tem conhecimento dessas informações via secretaria, mas o conselho precisa manifestar alguma autorização, como que a gente procede nesse sentido? Praticamente é um procedimento que está previsto no regimento, então ele acontece naturalmente, independente de aceite ou não. Normalmente se abre palavra caso algum conselheiro deseje fazer alguma observação, mas é um procedimento já regimental e que ele ocorre por si nesse momento. Então tá. Então, mais uma vez, eu deixo a palavra aberta, caso algum conselheiro queira fazer alguma observação em relação à situação de passível perda de mandato do conselheiro, por gentileza, o nome, Bruno Seite Fudo. Bruno Seite Fudo. É conselheiro titular do segmento discente. Ok. Palavra aberta. Bom, como não há inscrições, peço que a secretaria tome as providências na qualidade da Luciana Murari e do Armando Medeiros, né, que está fazendo essa transição, que eles tomem as providências, um e ou o outro, para que seja dado sequência no regimento do CONCAN em relação a este assunto. O outro assunto da pauta, temos mais alguma coisa? Como item previsto de pauta, não. Nós teríamos mais um item de pauta, que seria a relatoria do orçamento, cujo relator é o conselheiro Camilo, mas ele enviou ofício solicitando que fosse retirada de pauta com as devidas justificativas, ficando postergada para a reunião de maio. Tá. Precisamos ler a solicitação do conselheiro Camilo ou não se faz necessário? Esse é o entendimento dos conselheiros. O ofício foi encaminhado para todos os conselheiros junto com a convocação, mas caso seja de interesse do conselho, pode ser feita a leitura. Tá, eu gostaria de fazer uma explicação. O conselheiro Camilo assumiu a relatoria do orçamento, né, daquela peça orçamentária do campus, né, construída principalmente pelo André e pelo Mocim. Depois eu tomei conhecimento na parte já final desse processo, e agora a Maria Eduarda, que é a diretora de administração, também está bem interagida, mas o Camilo precisou entender essa peça orçamentária, e o fato da gente ter marcado essa reunião hoje, num calendário um pouco diferente do cronograma que a gente estabeleceu, fez com que o prazo que era necessário ele apresentar a relatoria para cumprir o cronograma regimental do Conselho, que é de 10 dias de antecedência da reunião, fez com que o prazo para ele elaborar a relatoria ficasse muito curto. E aí, em conversa com ele, nós achamos mais prudente que ele explicasse a necessidade de um prazo maior, não é
que o prazo até hoje não seria suficiente. O prazo até o dia que ele tinha para apresentar a relatoria era curto, né? Então, nós achamos mais prudente que ele apresentasse uma justificativa e deixasse essa relatoria para fazer com mais cuidados, que é um assunto bastante delicado, porque envolve diferentes rúbricas e valores e cortes, porque nós tínhamos uma peça orçamentária montada até abril, e aí mais um corte, e ainda é um orçamento feito a partir de incertezas, porque o orçamento nacional agora ele é organizado em duas etapas. A primeira etapa é mais certa de acontecer, mas a segunda nós dependemos ainda de uma aprovação no meio do ano. Então, para que o Camilo pudesse entender e trazer um trabalho mais consistente para facilitar o trabalho aqui no Conselho, nós preferimos que ele pedisse para apresentar na próxima reunião e enviasse a justificativa para a Secretaria do Conselho. Então, a consulta aqui nesse momento para os conselheiros é se há necessidade da nossa secretária, a professora Luciana, ler esse pedido de ampliação do prazo ou se não se faz necessária a leitura. Aí vocês precisam se manifestar, mesmo que seja no chat, para a gente saber o posicionamento dos conselheiros. Por enquanto tenho 2, não há necessidade aqui. Acho que não há necessidade, tá? 4, Minha visão. 5, 6, 7, 8. Tá bom, obrigado. Nós não precisamos da justificativa. O Christian diz de ler para as pessoas que vão assistir depois da reunião, mas só temos um voto a favorável à leitura, então vou entender que nós não faremos a leitura. Depois fica disponível essa justificativa, mas eu acho que eu fui bastante claro. Eu imagino que o Camilo abordou basicamente de uma forma técnica e elegante textualmente, né? Essa condição da complexidade do assunto com o tempo regimental que ele tinha para apresentar a relatoria. Então, nós podemos fechar a ordem do dia, né? Não temos mais nenhum assunto na pauta, é isso, professora Luciana? Exato, nenhum assunto em pauta ainda. Tá. Então, o próximo tópico desta reunião é a indicação de assuntos para a pauta da próxima reunião, e relatoria nós não temos, é isso, né? Para ser atribuída. Isso. Então, a gente abre a palavra para caso algum conselheiro queira aproveitar esse momento para sugerir assuntos para a pauta da próxima reunião. A palavra está aberta. Professora Luciana, temos mais alguma coisa para a reunião de hoje? Não houve inscrição de pauta e não há relatoria para ser distribuída. Então, abro a palavra caso algum conselheiro queira fazer alguma manifestação. Eu quero agradecer
a professora Luciana por todo o trabalho realizado na secretaria desse conselho, muita dedicação, muita presteza e carinho com esse trabalho. Então, em nome do campus Sertãozinho e deste conselho, professora Luciana, fica aqui nossos agradecimentos, né? E quero desejar boas-vindas ao Armando, né? Sugerir que ele pegue todos os detalhes com a professora Luciana, para que já na próxima reunião possa já nos assessorar, né? Acho que uma data bacana para essa transição seja dia 3 de maio também, fica assim, uma data combinada oficialmente, mas que ela precisa ser feita já nesses momentos. Então, seja bem-vindo, Armando, e juntos nós vamos conduzindo esse conselho que é de extrema importância para os aspectos organizacionais do campus Sertãozinho. A Gisele questiona sobre a vacinação de técnicos administrativos. Eu não tenho essa informação, mas eu posso buscá-la em tempo, Gisele, pois, né, as doses não conseguiram atender nem os docentes, né? Alguns últimos docentes que se cadastraram, as doses não foram suficientes. Então, eu vou buscar essa informação com a máxima urgência possível através da DAGP, e a gente te responde, é claro, você que perguntou, e a gente publica essa informação no Comunica para que ela fique acessível para todos os servidores. Eu vou copiar aqui o seu questionamento, já vou pedir ajuda para a DAGP nos ajudar com essa informação, e acho importante sempre vocês trazerem essas dúvidas, seja aqui por este canal, seja por outro canal. Desculpa, vou quebrar o protocolo, mas nos informes eu me esqueci de dizer que eu vou convocar uma reunião geral no dia 28, próxima quarta-feira, para apresentar a proposta de gestão e todas as pessoas que ocuparão função gratificada nessa gestão, tá? Então, é só esse comunicado, acho que o conselho precisa estar ciente disso e estou informando. Bazone, pode falar. Eu gostaria, Calef, de aproveitar a pergunta da Gisele aí, e no momento que, se fosse possível, fazer essa consulta, né? Colocar a importância da igualdade entre professor e técnicos, né? Porque um não funciona sem o outro, né? E o outro não funciona sem um. E também a questão de aluno, né? Não adianta a gente abrir a escola e não ter aluno para dar aula presencial, né? Só lembrar, talvez, na hora de formular o texto aí, tentar trazer todo mundo junto, né? Eu sei que é difícil, mas fica aí meu sentimento, que às vezes eu não gosto que as coisas são tratadas separadamente, né? Só isso. Bazone, obrigado, muito importante. Queria já então aproveitar a sua fala para dizer que as reuniões gerais, a partir do dia 3 de a partir dessa do dia 28 de abril, são reuniões gerais para todos os servidores do campus, tá? Não são reuniões gerais mais somente para os docentes, porque todos precisam participar de tudo com isonomia, respeitadas as suas especificidades, é claro, mas as reuniões gerais vão ser para todos participarem. Entendo do jeito que você disse, Bazone, que nós precisamos ter todos participando como pessoas, né? Nós somos seres humanos iguais, estamos aqui na superfície do planeta para dar a nossa dedicação, com muita harmonia, equilíbrio, e mais importante disso, satisfeitos com aquilo que a gente faz. Então, foi esse o informe. Mais alguém gostaria de
de fazer uso da palavra, pode ser pelo chat, pode ser por, assim, pelo microfone. Eu gostaria, Calef. Pode falar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar na tua secretaria, agradecer a todos os conselheiros pela cordialidade no tratamento junto à secretaria, continuar me colocando à disposição, caso eu possa ajudar em algo, e desejar um excelente trabalho e boas-vindas para o aluno. Obrigado. Mais alguém? Pode falar, Armando. Boa tarde a todos. Eu acredito que vocês possam estar me ouvindo. Meu microfone está um pouco ruim, mas eu vou resolver isso para as próximas reuniões. Eu gostaria de agradecer o convite que o professor Calef fez para que eu participasse como secretário do CONCAN, né? Esse conselho que eu julgo, já participei como conselheiro e julgo de grande importância para o campus. Agradecer a Luciana pela ajuda que ela tá, e pela disponibilidade que ela está colocando para que eu possa ser inserido nesse conselho, né? E gostaria de me colocar à disposição de todos os conselheiros para ajudar no que for necessário, tanto através das reuniões, como pelo WhatsApp. Os que não têm, eu vou divulgar no momento oportuno, né? E desde já os trabalhos começam, eu me coloco à disposição de todos. Obrigado. Gente, então, continua aberta a palavra. Não havendo mais inscritos, eu agradeço a presença de todos. Agradeço ao Armando por ter aceitado contribuir conosco, né, mais uma vez. Desejar sucesso para o Armando. E dou por encerrado os trabalhos dessa reunião hoje ordinária do CONCAN. Então, abraço a todos, que tenhamos uma excelente noite e um promissor encaminhamento desse final de semana, que nós tenhamos muita saúde, muita paz e continuemos nos dedicando ao nosso trabalho. Abraço a todos. Calef, desculpe interromper, ainda não. Eu não coloquei o link da lista de presença. No início, estávamos tentando resolver outra questão e eu me distraí do link. Essa gentileza que aguardem. Tá, Luciana, por gentileza, então, encerre a gravação para não ficar muito extensa. A gente dá por encerrado formalmente os trabalhos e as pessoas agora fiquem informalmente. A reunião está encerrada, estamos somente assinando a lista de presença.